Sejam bem-vindos à nossa segunda aula depois do meio do ano, né? Então dá para dizer que a gente tem um ponto, um marco para fazer acontecer, que daqui até o final do ano a gente pode fazer tudo mudar. E para isso, a gente tem uma grande aula hoje, né? Uma aula que eu estava especialmente muito ansioso, né? Nós conhecemos esse casal nas últimas férias da Herbalife e a gente achou sensacional a história deles. E junto com o comitê aqui da escola, a gente convidou eles para estarem aqui hoje. Galera, eles são super novos de Herbalife. Para vocês terem uma ideia, essa foi a primeiras grandes férias deles, né? É isso? Diretamente no Caribe. Imaginem que crescimento que foi esse, né? Eles são mestres em espaço de vida saudável, são aqui de Santa Catarina. Então, com vocês, Fabiano e Grace Monteiro. Vai, fala. Bom dia, pessoal! Me chamo Grace Monteiro, como fui muito bem apresentada pelo Pablo, né? Hoje a gente vai estar compartilhando um pouquinho da nossa história com vocês, um pouquinho do que a gente vem fazendo aí nesses 3 anos de companhia, né? Bom dia, galera. Me chamo Fabiano. Estamos super animados, né, por estar nessa conferência com vocês. Você só me confirme se tá tudo certo, a imagem, se vocês estão escutando. Show, Tá show. tudo certo. Certinho. Primeiramente, eu queria agradecer, né, a esse casal incrível, né? Que incrível são vocês, tá? A gente conheceu no Caribe, a gente está muito animado mesmo. Se tem uma coisa que já valeu essa viagem, né? Foi nós ter conhecido esse casal. A gente se apaixonou por eles mesmo. E o Pablo até causou um pouco de problema para nós lá, né? O cara é muito romântico, né? Tem gente da nossa galera aqui que a nossa patrocinadora, né? Ela sempre falou, né, que não sei se ela já entrou ou não, né? Ela sempre falou que só vai casar quando o noivo dela pedir ela em casamento no Caribe. A primeira coisa que a gente chegou foi contar para ela essa história. Muito show mesmo. E a gente está muito animado também que a gente veio de um STS extraordinário. Vocês não têm ideia, o Márcio Viana que estava, né, no nosso STS e tava muito incrível. Queremos agradecer também toda essa liderança pela confiança, né? A gente está um pouco nervoso. Aí, como o Pablo falou, a gente tem pouco tempo de negócio mesmo. Vamos tentar, né, passar tudo aí que dessa nossa jornada, né, curta, mas que graças a Deus está sendo incrível. Ô Pablo, posso Passar as telas? passar as telas? Podem. Só não carregou ainda aqui, tá? Tá, então eu vou contando um pouquinho para vocês, né? Como tudo se iniciou. Como tudo começou, né, na nossa vida, como a Herbalife entrou na nossa vida. A gente hoje mora na cidade de Araranguá. A gente na época morava em Torres, né? E lá eu antes da Herbalife trabalhava de sacoleira. Meu marido trabalhava numa reciclagem no caminhão, né? E o meu filho jogava futebol. Então, ele foi fazer um teste no Criciúma, que é um time aqui da região, né? E o professor disse que ele tinha talento, mas que ele precisava emagrecer. Ele tinha 11 anos na época, que ele ficaria se ele emagrecesse. E na época eu me senti muito frustrada por conta de que quem criou ele fui eu, então se ele estava naquele ponto, foi culpa nossa, né? Só que na época a gente não comia salada, não comia nenhum tipo de fruta, ele não gostava de nada, e foi aonde o meu irmão, que estava tomando os produtos há pouco tempo também, disse, ô, mana, dá esse shake aqui para ele na janta, que já acho que já vai ajudar. E ele começamos a tomar os produtos, né? O meu marido, na época, não quis começar a tomar com a gente, disse que não precisava, que era só fechar a boca, aquela coisa toda aí que a gente escuta que os homens normalmente são mais céticos aí para estar utilizando, né?
Então, eu e ele começamos a utilizar, tivemos resultados com o produto. No total, né, eu eliminei 19 quilos. O meu filho eliminou 10 quilos, né? E já deu de passar? Acho que só confirmar se entrou. E então, eu não tô me vendo. Então a gente começou a. Daí meu marido começou a utilizar também a nutrição junto com a gente, quando ele começou a ver os resultados, né? Então ele eliminou também 30 quilos no total, mas durante o nosso processo a gente já foi, né? Aqui é o nosso começo, né? Antes da Herbalife. Então, esse é o meu irmão e a minha cunhada, que são meus patrocinadores, né? Quem me apresentou o negócio. E conforme a gente foi ali, né? Tomando os produtos, eles convidaram nós para ir num STS. E na época eu não queria ir, fui resistente, disse que pagava, ele disse que tinha pago o ingresso, eu disse que eu não iria, mas com muita insistência fui parar numa sala de STS e lá eu pude ver a visão da Herbalife. Esse é o nosso resultado, ó. Não, posso falar um negócio? Não sei se vai voltar aqui, né? Mas não precisa voltar. Só quero frisar um negócio que é muito interessante dos STS, né? Como a Grace falou que ela foi bem resistente. Que nem ela falou na nossa história, nosso menino jogava futebol no Criciúma e a gente não perdia nenhum jogo dele. Tipo assim, era uma coisa que era inegociável, a gente não perdia jogo dele, que, né, até então era o nosso sonho, né? E nesse dia do STS, eu lembro como se fosse hoje, tinha um jogo do meu filho. Era uma final já de um campeonatinho que ele estava jogando. E a Grace falou, mas eu não quero perder o jogo, eu não quero ir no STS. Eu falei, cara, diz para eles que tu paga esse ingresso, mas tu não vai. Diz para eles que não tem jeito. E foi aquela luta, né? Então, tipo assim, às vezes a gente convida alguém para um STS e a gente, às vezes, assim, a pessoa já disse que não, talvez a gente dá uma desistida, né? E tipo assim, é só frisar que às vezes vale a pena uma insistência a mais, né? Então, esse é o nosso resultado de produto, né? A gente está cada dia tentando se melhorar. Esse resultado a gente teve só com os produtos da Herbalife e alimentação saudável, a gente não treinou, né? Que a gente nunca gostou muito de treino, agora a gente recrutou um casal aí que colocou um box aqui na nossa cidade e está fazendo a gente treinar na marra. Então, agora a gente está começando a treinar, está construindo um novo resultado. E lá naquele STS, como eu falei para vocês, eu pude enxergar o negócio da Herbalife, eu pude ver o que era a Herbalife realmente, né? E foi lá, eu fui sozinha, né, nesse primeiro evento, ele foi no jogo com meu menino, e lá eu só dizia para ele, tu tinha que estar aqui, eu queria que tu visse tudo isso. E o que me tocou no STS, que eu acho bem importante falar para vocês, é que a gente olhar a perspectiva de futuro, né? Para estar. O Ivan lá falou assim: daqui 5 anos, o que você está fazendo? Como você vai estar? É o que você quer chegar? Então, naquela época, eu olhei, né? Meu pai sempre vendeu roupas, ele era representante há mais de 20 anos, se encontrava gordo, numa situação financeira enrolada, completamente sem saúde, e eu disse: não, isso não é o que eu quero para mim. Então, foi aonde eu tomei a decisão, né? A gente começou ali em dezembro de 2018, onde a gente fez os nossos primeiros 1.000 pontos, vendemos em 15 dias, eu vendi em 15 dias, eu fazia Herbalife, meu marido ainda trabalhava, né? E quando chegou no final dos 15 dias, que foi para fazer a recompra, né? Ele falou assim, quanto tu ganhou? Daí eu, né, muito enrolada financeiramente, porque já vim de uma família que sempre levava as coisas assim, vamos jogando para frente. Eu disse, não sei. Ele disse, espera aí, vamos fazer as contas. Ele fez as contas e eu tinha tirado R$ 1.700 em 15 dias. Isso dava mais que o 13º dele em dezembro. Ele disse, nossa, esse negócio é bom mesmo. Ele não tinha Pirei, né? Fiquei doida. Ele não tinha ido em nenhum evento da Herbalife ainda. Ele disse, nossa, isso é bom. A gente fez mais 1.000 pontos, vendemos tudo e nesse mês, logo seguinte, teria um evento grande de liderança em São Paulo, né, que era o Super Meeting, e a gente
Aí eles falaram, vocês têm que estar lá, vocês têm que estar lá. A gente qualificou supervisor para estar lá pelo método 4K, e a gente já ganhou logo de início aí uma promoção para o Hotel Sheraton, um hotel 5 estrelas em São Paulo. A gente ficou enlouquecido, a gente nunca tinha... Eu dizia que eu não gostava de viajar, mas é porque a gente não tinha condições nem possibilidade, né, de estar indo viajar aí, fazer viagens. Então, quando a gente chegou lá no hotel, a gente não sabia que tinha que botar cartão no elevador, passamos vergonha pra caramba, mas foi muito top, foi especial aquela viagem, a gente voltou mais loucos ainda, e com a decisão que a gente faria esse negócio para o resto das nossas vidas, né? Então, assim... Sem dinheiro, né? Que a gente fez a supervisão, sem né? dinheiro, a gente fez a supervisão toda em cartão de crédito, né? E logo voltando desse evento, a gente tomou a decisão, como a gente falou, a gente abriu o primeiro mês de ativo, o Fabiano acabou sendo demitido, né? A gente tinha, antes de entrar na Herbalife, a gente tinha acabado de comprar um carro, onde ele fez prestações altas, né? Aí de 4 prestações de 2.500, depois passava para R$ 1.000. Isso era o salário dele. Então, tipo assim, foi muito difícil. Daí ele foi para a rua e a gente tomou a decisão de fazer só Herbalife, mas tínhamos acabado de entrar, não tínhamos habilidade nenhuma, era tudo novo para nós, mas a decisão faz toda a diferença. Então, assim, nos 4 primeiros meses, a gente qualificou a equipe mundial, né? A gente fez os 4 meses de ativo ali em abril, até abril, né? E qualificamos a equipe mundial, esse é o nosso reconhecimento. E agora eu quero falar um pouquinho para vocês da decisão. A decisão mesmo que mudou a nossa história, mudou a nossa vida, foi estar num evento como esse, a Extravaganza, que a gente vai ter agora em outubro, vai voltar aos presenciais. A gente teve a oportunidade de estar indo só em um evento presencial e fez toda a diferença, tá? Eu vou contar um pouquinho ali, um pouquinho antes ali, a gente fez sim o Equipe Mundial, né? Mas a gente acabou se enrolando. Como eu falei para vocês, a gente não era muito bom em finanças, né? A gente vem aprendendo aí na Herbalife a lidar com o dinheiro. Então, a gente vendia muito, mas a gente gastava muito. E como a gente comprava no cartão, a gente acabou se enrolando, porque em vez de pagar o cartão, a gente utilizava o dinheiro para outras contas, assim como a gente tinha o carro para pagar e tudo mais, a gente se enrolou. O que é legal falar também para vocês é que nesse meio a gente ganhou uma viagem para a fábrica da Herbalife, que foi em fevereiro. A gente foi para a fábrica e eu me lembro como ontem, meu marido dizia assim, na viagem toda a gente indo, ele dizia assim, é impossível fazer o ativo, porque tem que ter um milagre, porque eles escondem alguma coisa, porque é muito difícil. Eu já queria descobrir o segredo antes Qual de começar, é o segredo? Né? Eu dizia, Fabiana, eles falam toda a vida é números, e ele, não, porque tem segredo. E teimava, e teimava, e teimava. Agora eu pergunto para ele qual é o segredo e começo a rir, né? Porque daí a gente fez ali, como eu falei para vocês, se enrolamos um pouquinho, né? Bastante, né? Um pouquinho bastante, assim, ficamos bem, porque a nossa renda era só Herbalife mesmo, a gente tinha carro para pagar, a gente tem um filho hoje tem 14 anos, mas na época 11 anos, então foi bem difícil mesmo nessa questão financeira, né? E chegou ali a época da extravaganza, maio, e a gente não sabia ali se a gente iria continuar no negócio. A gente tinha visto todo mundo da Herbalife, estava indo nos eventos, mas estava muito enrolado financeiramente. Então, estava fazendo o ativo, mas o dinheiro estava pegando muito, falando muito forte ali. Então, a gente sabia que tinha extravaganza e a gente estava na dúvida se a gente iria ou não, porque a gente não tinha dinheiro, nenhum. A gente estava realmente com dívida no cartão, sem dinheiro algum, e foi quando o Fabiano conseguiu R$ 4.000 emprestado com a avó dele, que eu iria voltar em São Paulo para comprar roupa para vender, que eu era sacoleira antes da Herbalife. Ele pegou aqueles R$ 4.000 e disse, agora vai começar a estação de inverno, tu vai lá buscar roupa, a gente dá uma levantada no dinheiro para a gente ir fazendo as duas coisas. E nisso,
a extravaganza ali nas portas, né? E a gente não ia ir, a gente já tinha decidido que a gente não iria. Tava até tendo ia ter excursão, né? Que o Ivan, que é do nosso sistema, ele sempre faz a excursão, né? E a galera já tava pagando a excursão ali todo mês para poder viajar. E tipo assim, como a gente não tinha tomado a decisão, a gente não tinha nem participado da excursão, não tinha pago nenhuma parcela, nada. Então, assim, tava tudo certo para nós não ir na extravagância já. Então foi quando a gente a gente é a linha do Pedro Cardoso, né? Ele é o nosso tabulador. E foi quando ele colocou no grupo que se a gente não fosse na extravaganza, quem não fosse na extravaganza atrasaria 18 meses do seu negócio e quem fosse na extravaganza adiantaria 18 meses do seu negócio. Aquilo ali falou muito alto no meu coração, eu lia toda hora aquilo ali e eu falei para o meu marido, eu quero ir na extravaganza. Ele disse, mas nós não temos dinheiro. Eu disse, eu quero ir na extravaganza. Ele disse, tu tem noção que tu está enterrando o teu sonho de vender roupa? É o último 4 mil reais que a gente tem, é a última solução que a gente tem. Eu disse, tenho noção, mas eu quero ir na extravaganza. Então, foi lá, a gente, na última hora, eu falei para o meu irmão, vamos na extravaganza? Ele disse, vamos. Fomos de carro, né? Não fomos com a excursão, porque não tinha mais vaga, a gente acabou indo de carro. A gente alugou um quarto na hora, o meu irmão já foi olhando lá, um quarto para um apartamento lá mais barato para a gente alugar, e a gente tomou essa decisão. A gente comprou o ingresso da extravaganza, para vocês terem uma noção, quase chegando no Rio de Janeiro, a gente nem sabia mais se ia ter como entrar. E, gente, sério, foi a decisão, foi assim, ó, o que mudou o jogo do nosso negócio foi essa extravaganza. Chegando lá, outra coisa importante também que tinha nesse dia da extravaganza que seria um motivo real para a gente não ir, era aniversário do meu filho. Eu nunca tinha passado um aniversário longe dele. Ele estava completando 12 anos na época, e a gente teria que ir para lá e deixar ele. Era Dia das Mães também, então foi muito, muito forte para a gente tomar essa decisão, porque a gente estava enrolado, sem dinheiro, a gente ia atrás de um sonho e deixaria ele, né, no aniversário dele. A gente teve que conversar com ele, explicar a situação, foi muito forte, muito difícil, e eu coloquei essas duas fotinhos ali para vocês verem, porque a gente tem que ter um motivo forte. E eu sabia, mesmo deixando ele no aniversário dele, eu sabia que eu estava indo para lá por conta de que isso mudaria as nossas vidas. Então, para dar um futuro melhor para ele, para conseguir algo melhor para ele. Então, tenha um motivo claro para você estar fazendo esse negócio. Eu não sei qual é a situação que vocês estão se encontrando hoje, o que vocês passam nesse momento, mas a decisão, o motivo faz toda a diferença nesse negócio. Aí eu coloquei aquela fotinho ali do lado para vocês verem. Agora, em maio, teve o final de semana em liderança em São Paulo, a qual a gente foi, né? Também, porque a gente frequenta o sistema do Ivan, então a gente participa do grupo VIP. E foi no dia do aniversário dele também, esse evento. E dessa vez eu pude estar levando ele comigo de avião, foi a primeira viagem que ele fez de avião, então isso é muito gratificante. 2 anos depois, ele podendo estar aí com a gente de avião, está fazendo essa viagem, família. Então, isso faz a gente ter a certeza, né, de estar nesse negócio, de poder querer se melhorar a cada dia mais. Então, lá na Extravaganza, a gente voltou decidido a montar o nosso espaço de vida saudável, né? Que o Pablo falou aí, que a gente trabalha forte com os espaços de vida saudável, a gente vai estar falando um pouquinho sobre ele. E foi lá que a gente tomou a decisão. A gente já queria estar montando ali na cidade de Torres, né? Que eu morava em Torres. Só que lá na Extravaganza também eu descobri que o meu irmão estaria indo embora para os Estados Unidos. Ele não tinha me falado nada ainda, mas estava arrumando toda a papelada. E caiu meu chão, né? Meu patrocinador, meu irmão indo embora, eu sem saber, eu disse, e agora? O que nós vamos fazer?
Ele tinha montado um espaço fazia uns 4 meses, não tinha feito o trabalho de panfletagem, não tinha feito o trabalho de divulgação, não tinha feito nada, ele atendia 2 a 3 clientes. E eu perguntei para ele, mano, quantas clientes tu atende? Ele disse 7. Eu disse, fiz o cálculo rápido ali, dá de pagar o aluguel e a luz. Quando fui descobrir, 7 ele tinha atendido no período todo que ele estava ali, eu acho, porque ia uma pessoa no espaço. Então, a gente andava 60 km. De Torres, aonde a gente mora hoje, é 60 km. Eu assumi o espaço dele, ele foi embora, né? E eu andava todos os dias 60 quilômetros para abrir o espaço para uma pessoa. Então, fiquei quase 2 meses assim, fazendo o trabalho de divulgação, divulgando, panfletando, fazendo trabalho na mídia social. O que fez diferença para nós também no espaço, né? O espaço é um lugar para a gente criar um ciclo de amizade. Então, assim, a gente fez uma corrida legal na parede, pintamos uma corrida, né? Que seria tipo a corrida das estrelas. Depois, se o Pablo quiser, até. Mas ele tem até, eu acho, no espaço dele que eu vi essa semana uma fotinho lá. Uma corrida bem parecida com aquela lá. Aquela corrida fez toda a diferença. O pessoal que eu comecei a convidar, né, para os desafios que começaram a vir no espaço, eles começaram a fazer postagem no Instagram deles, o pessoal começou a perguntar e começou a vir ali os primeiros clientes e a gente criando relacionamento, pedindo para eles sempre postar, participar da corrida. Então, isso ajudou muito a alavancar ali os nossos acessos, né? No começo, a gente focava em ter 10 acessos no espaço, foi 10 acessos no espaço, né? A gente trabalhou forte para botar os 10, quando a gente viu já estava em 15, daqui a pouco já estava em 20, 25, e eu vinha todos os dias de Torres. Então, 2 meses depois, a gente pensou assim, o que a gente está fazendo em Torres ainda que a gente não se mudou para Araranguá? Demorou um pouquinho a cair a ficha, só que meu filho estudava lá, e eu não queria tirar ele no meio do ano. Eu deixei ele com a Bisa, a gente se mudou para cá em setembro, né, para Araranguá, e eu deixei ele com a avó dele, lá em Torres, morando até o final do ano. Então, todo final de semana a gente ia para lá, dia de semana a gente ficava aqui e conversava com ele só por telefone. Também foi uma decisão muito forte. Então, eu quero que vocês entendam que esse negócio é de decisão, não é situação, é decisão. Você decidiu, você vai fazer. Então, a gente começou a encher os nossos espaços, né? O nosso espaço ali de vida saudável, começou a vir muita gente bacana, muito cliente legal, começou a ajudar nós também. Sempre pede ajuda para o seu cliente, ele ajuda, por incrível que pareça, o cliente ajuda. Então, eles gostam de ajudar, eles trazem as pessoas, eles gostam de estar ajudando, é muito legal. Tu quer falar alguma coisa? Não, uma coisa que é interessante que passei a tela agora, eu vi essa foto. Aqui, essa galera de azul aqui, ó, foi a nossa primeira extravagância, né? Não sei se dá para ver na foto de vocês, bem no meio, um pontinho laranja ali, que é o meu cunhado. Que a gente nem as camisas a gente não tinha, por conta que a gente não tinha nem noção, né, se a gente ia conseguir ou não na extravagância. É muito incrível, a gente frisa muito na decisão, né? A gente tinha tudo mesmo para... Cara, esse momento aqui dessa extravagância mesmo foi uma decisão muito forte. Eu acredito que, tipo, o meu cunhado já estava, né, com a decisão dele de não fazer mais Herbalife. A patrocinadora dele, que hoje é a nossa patrocinadora, que é um casal incrível, mas eu acho que ela também estava, se não o pior, mas um dos piores momentos dela. Então, assim, tudo é decisão na nossa vida, né? É isso, só para frisar Então, esse aí é um detalhe. pouquinho dos eventos, né? A gente não falta evento, o evento é prioridade na nossa agenda, pode ter aniversário, pode ter festa, pode ter qualquer coisa, casamento, seja o que for. Eu fui no dia do aniversário do meu filho, não é qualquer coisa que vai fazer eu não ir, né? Então, a gente frisa muito em estar em todos os eventos, é a nossa faculdade. A faculdade da Herbalife a gente tem que fazer. O pessoal prioriza muito, né? Estar na faculdade, tem que ir todos os dias para ser aprovado. Ali no início até tinha 2 pessoas conversando aqui na conferência sobre passar de ano, fazer a faculdade, e é isso mesmo, a gente pensa que
tem que estar na faculdade da Herbalife, né? Para não sair do negócio. A gente tem que estar no meio da fogueira para ficar firme, porque a gente às vezes não está num bom momento, mas a gente tem que enxergar com os olhos de quem está. Então, é enxergar pela fé. E se a gente na faculdade, por exemplo, teria uma prova e você tivesse um aniversário, um casamento no dia, você iria na prova porque você não gostaria de reprovar. E às vezes a gente deixa de ir num evento da Herbalife, num STS, num final de semana de liderança, numa extravagância, por conta de alguma coisa, e é a tua escola. Então, a gente tem que estar lá, que lá estão os melhores, com certeza eles escolhem os melhores para estar com a gente, né? Pode passar. Então, assim, eu sempre aprendi no começo de estar muito com a liderança, a gente é a média das 5 pessoas que a gente convive, então a gente sempre procura estar se melhorando, estar com pessoas positivas, né? E isso faz total diferença. Ali, quando a gente montou nosso espaço, 5 meses depois veio a pandemia, né? Eu falei ali, daí a gente ficou junho, julho e agosto, junho e julho sem estar ativo, maio, junho e julho sem estar ativo ali quando a gente entrou. A gente ficou esses 3 meses sem estar ativo, que foi os nossos piores momentos. Em agosto o espaço começou a encher, a gente começou a voltar com as vendas fortes, a gente fez primeiro mês de ativo de novo. Em setembro a gente já começou a fazer 3.500 pontos, né, para abrir o Style. Depois a gente fez mais 4 meses de 3.500. Em janeiro, a gente foi para 5.000 pontos de volume e a gente qualificou a primeira viagem a primeira viagem nacional, né, no nosso primeiro ano ali para a Ilha de Comandatuba, a qual a gente não pôde ir porque veio a pandemia. Então, a gente recebeu em dinheiro, claro que foi muito bom também, né? Mas veio a pandemia quando a gente estava ali em crescimento do nosso espaço, a gente estava com cerca de 20 a 25 acessos, né? E veio a pandemia e fechou tudo. E agora? O que que a gente faz? A gente, no primeiro momento, se desesperou, a gente tinha feito um pedido com todo o dinheiro que a gente tinha, esse pedido também ficou trancado, e mais uma vez a gente ali não sabia o que fazer, né? E nos grupos da família, falando sobre o Covid, a gente muito apavorado, e foi quando o Ivan trouxe o Fábio Fujihara para fazer um treinamento para a gente, e ali ele mostrou todos os números, então a importância de estar em todos os treinamentos novamente. A gente pegou os treinamentos online, ficou em todos os treinamentos online, desligou a televisão, não olhava os grupos de WhatsApp da família, porque era só tragédia, e se conectamos mesmo no sistema. Então, da liderança é isso que eu tenho a falar, né? Estar com a liderança, escutar o que eles estão falando, porque eles sempre estão um passo à frente. A gente pensa que eles estão... quando a gente está pensando em um negócio, eles já estão lá na frente, porque eles têm visão do mundo, né? Então, a gente tem que estar ali com a liderança, escutar o que eles estão fazendo. Eles já viveram também muitas crises aí dentro do nosso negócio. Então, a liderança sempre está buscando o melhor, né? Aqui é um pouquinho do nosso time que a gente vem montando, né? Quando a gente entrou, a gente achava, assim, quase impossível fazer o 2.500, impossível montar um time. A gente pensava, será que a gente vai achar alguém igual a gente? E está vindo, né? Os casais aí, aqui na foto de amarelo tem 2 primeiras linhas da gente, né? A Kellen e o Gesiel, que entraram aí nesse ano de pandemia, faz 1 ano que eles estão no negócio, por incrível que pareça, já estão fazendo aí 5.000 pontos também, e a Lara e o Dani, que estão no 2º mês aqui de equipe mundial. Esse casal aqui, eles entraram um pouquinho antes da pandemia, veio a pandemia, eles deram uma parada no negócio, saíram de tudo mesmo e agora voltaram com força total. Então, é nunca desistir, deixar a pessoa respirar, mas sempre está lembrando daquele teu consultor lá. Se vocês já têm uma equipe aí e o consultor está meio parado, não ser chato, mas não desistir dele, deixar as portas abertas. Dizer, nós estamos no melhor momento, se tu precisar de ajuda, se tu querer voltar, a gente está aqui. Então, eles voltaram agora, já estão no 2º mês de equipe mundial deles. Eu estou muito feliz, né? A gente também tem linhas ali, a Kelly e o Gesiel já estão construindo uma equipe também
ali abaixo deles. Então, a gente está muito animado, a gente abriu agora no mês de maio, a gente fez a nossa qualificação de AWT, né, de Equipe Mundial Ativo, veio o dólar ali para nós, a gente ficou muito feliz. E é assim, e por muito tempo eu pensei que eu não ia ter coragem de recrutar, por conta de eu ter me enrolado, eu tinha medo de fazer recrutamento. E fui fazendo venda, trabalhando forte nas vendas, até que a gente conseguiu ir se arrumando aí e tomando coragem, né? Porque não é a sua Herbalife, a Herbalife é mundial, já está há 46 anos, ela já foi testada, por vários líderes, tem muita gente crescendo. Então, quem é a gente para dizer que a Herbalife não dá? Então, se você não está no seu melhor momento, procure quem está, apresente a pessoa, leve, mostre a história de outras pessoas para ela, porque com certeza a Herbalife é para todo mundo, só que nem todo mundo é para a Herbalife. Então, assim, você não sabe quem vai entrar, quem é que pode estar, né, ali na sua frente. Então, a gente não pode ser egoísta e mostrar o seu momento, a gente tem que mostrar o momento da Herbalife, não da pessoa, né? Porque a Herbalife, mesmo com muita gente saindo aí na pandemia, a Herbalife cresceu. Aqui alguns reconhecimentos, né, que a gente já teve na companhia. Eu pude falar aí numa extravagância online, né, para todo o Brasil, dar um pouquinho contar um pouquinho da nossa história também. Fiquei muito feliz. E essa extravagância que está vindo aí, que eles estão preparando para a gente, vai ser incrível. Eu estou muito animada. Aqui um pouquinho das promoções, né? Como eu falei, a gente bateu Ilha de Comandatuba no primeiro ano, a gente bateu Punta Cana no segundo ano, que a gente não pôde ir também, né? Todos os anos a gente bateu o Style e agora no último ano a gente bateu o nível Black também, fazendo 3 meses de 7.500 pontos. Então, o que eu quero falar para vocês, Vamos galera? estar no Copacabana Palace. Isso não é para se engrandecer, é para mostrar que qualquer um de nós podemos, porque lá no começo a gente achava impossível fazer 2.500 pontos, e hoje a gente já está em uma média de 5.000, 6.000, 7.000 pontos todos os meses. Então, como eu falei para vocês, lá depois que a gente fez o primeiro a gente nunca mais deixou de estar ativo, né, na companhia, e sempre procurando fazer aí os números maiores, né, ir para 5K, 7.000, e sempre procurando. O que eu vejo que faz total diferença? Procurem botar as promoções como patrão. Eu sempre trabalhei muito forte para as promoções. Promoção é o que me move nesse negócio, tá? Eu sempre trabalho para promoção. Eu quero estar em todas. E agora que eu tive numa viagem mesmo, que a gente foi para o México aí, agora mesmo que eu quero estar em todas. Porque não é a viagem em si do México, é estar lá com aquela grande liderança. É muito top, a mente dos caras é surreal, a gente está lá no meio, ouvindo deles de primeira mão, assim, ó, é muito, muito top, não dá para ficar de fora. Se você ainda não qualificou, trabalhe para qualificar, dá tempo de qualificar para as promoções, então é muito importante as promoções. Aqui algumas viagens que a gente ganhou, as fotinhos aqui, olha essa fotinho aqui, Pedro Cardoso, Vinícius Copo, tu tá com um nível dessas pessoas perto de você, o que não pode causar na nossa vida, o impacto que não causa no nosso negócio. Então, isso é surreal, né? É assim demais. E no meio da nossa trajetória ali, a gente tinha um carro, como eu falei para vocês lá no início. No meio do nosso negócio, a gente vendeu esse carro, porque a gente precisava pagar as contas, e a gente ficou por um período só com a moto, né? E foi muito difícil também tomar essa decisão de vender o carro. Aqui em casa a gente é em 3, mas a gente ficou por um período ali sem carro, e hoje a gente pôde comprar o nosso carro aí à vista, tá? À vista, sem parcela, um Corolla 2019. Então, trabalhem duro, sim, a gente trabalha muito, né? A gente não tem tempo ruim, a gente precisou, o cliente chamou, a gente está lá. Então, que as conquistas vêm.
No meio da pandemia, a gente também trocou de espaço, nosso espaço cresceu, por incrível que pareça, no meio da pandemia, a gente também trabalha forte com os deliveries, então, nosso espaço cresceu, a gente mudou de lugar, fez uma sala ainda mais aconchegante, né, para os clientes estar vindo, então foi muito legal. E aqui são meus patrocinadores, né, eterna gratidão para eles, porque eles que me apresentaram esse negócio, né, estavam aí com a gente no começo. Hoje eles moram nos Estados Unidos, não fazem mais o negócio da Herbalife, então, como a gente falou, a gente tinha tudo para desistir, porque a gente ficou sozinho, né? Aqui são os nossos patrocinadores hoje, né? Que nos acompanham aí. Hoje eles também voltaram com força total, mas na época eles estavam num momento ruim, como meu marido falou, e a gente teve que buscar. A gente não esperou por ninguém, a gente foi buscar o conhecimento, a gente foi atrás dos treinamentos. Então, busque, estude vocês, porque não é a pessoa que te colocou, é você. O negócio da Herbalife é a gente, não é a pessoa. Às vezes a gente costuma, porque eu não tenho um patrocinador, porque ninguém me ajuda. Não, é a gente é a Herbalife, é a gente que tem que fazer o negócio acontecer. É a gente que tem que construir o nosso time. Então, e treinamentos, a Herbalife é incrível, nos dá muitos treinamentos, é só a gente buscar e ir atrás, né? Aqui os nossos uplines, né, os nossos tabuladores, que hoje a gente é segunda linha deles, né? E sou extremamente grata, porque também fez toda a diferença na pandemia, ele veio com as maratonas, a gente trabalhou muito forte com as maratonas e o espaço de vida saudável, então foi as duas ferramentas ali que a gente se identificou, né? E não é a ferramenta, pessoal, porque eu já fiz desafio de 15 dias, também deu certo, porque, como eu falei, né, a gente frequenta o sistema do Ivan, eles trabalham forte com os desafios de 15 dias. Eu entrei através de um desafio de 15 dias, e é a decisão mesmo, é a decisão de fazer todos os dias um pouquinho melhor. O feito é melhor do que perfeito, tá? Então, é só fazer. No começo eu resisti muito à maratona, eu levei mais de mês para começar, e depois que eu comecei deu super certo, né? Por que eu levei mais de mês? Eu sou muito ruim na área de internet, mexer em computador, e eu tinha muito medo do robô. E o meu marido foi fuçar, foi mexer, e a gente começou a fazer ali. Então, feito é melhor do que perfeito, e a maratona nada mais é que um grupo bem acompanhado, foi o que fez a diferença, né? Então, desafio, maratona, tudo tu acompanhando o cliente ali de pertinho, dá certo. Esse é o sistema que a gente frequenta, que é o sistema do Grupo VIP, a qual a gente é extremamente grata também, que abriram as portas para nós, né, ali de Tubarão. Então, esse casal incrível, que são os Guedes ali de Criciúma, a Sueli e o Wender, estiveram com nós no México, nos ajudaram muito ali no início do nosso negócio, né? Falaram que o espaço daria certo quando a gente pensou que não daria, eles falaram, dá certo, vão em frente, nos mostraram o caminho e a gente é extremamente grata. Aqui é um pouquinho da nossa família. Aqui, como vocês podem ver, né, é a nossa casa que a gente morava em Torres. Ela pegou fogo há poucos dias atrás, uma casa de madeira bem antiga, e eu sou extremamente agradecida a esse casal que somos nós, que tomamos a decisão de fazer, né, mudar as nossas vidas, montar uma nova história para nós, e eu sei que a gente está só no começo, está só começando, né, e que os próximos anos serão incríveis. A minha família, nesse meio tempo, né, de Herbalife, a gente teve duas perdas também na família. No meio do Covid, eu perdi meu padrasto, ele pegou Covid e acabou falecendo. Ele já estava 20 anos com a minha mãe, então é uma vida, né? Minha mãe surtou, ficou meia depressiva, né? Isso também baixa, né, a nossa
Não sei o que aconteceu aqui que caiu, eu acho, né? Então, assim, viver, achar um motivo, né? Fazer a vida ser feliz, fazer a trajetória, né? Não é como a gente vai chegar, é fazer a trajetória ser boa, né? Fazer ser leve, cuidar dos clientes com carinho, cuidar com amor, que vem muita indicação. Eu sempre trabalhei muito com as indicações, então, tipo, um cliente bem cuidado, ele indica mais clientes. O meu forte é a indicação mesmo. Como eu falei, rede social é muito pouca gente que vem, mas quando vem eu trato bem e é onde eu consigo os outros que vão vindo, né, na sequência. Então, tratar bem o cliente, cuidar dele, estar ali nos primeiros passos. Essa semana passada, 15 dias atrás, começou o desafio ali de 15 dias, onde eu coloquei uma cliente que ela estava... No começo ela se desesperou, disse que não ia fazer mais nada, que estava ansiosa, e eu fui de mão dada com ela mesmo, disse, calma, tu vai conseguir, é assim, um dia de cada vez. Então, é ele se sentir cuidado. E ela queria desistir de tudo, tinha comprado o kit shake no Treve Chá, e no segundo dia ela mandou que ia desistir de tudo, que não ia fazer mais nada, e eu disse, não, vamos, tu vai conseguir. E comecei ali a dar opções de receita e conversar com ela todos os dias, e ela também estava com um problema de saúde, e por fim ela terminou o desafio, veio e comprou mais um pacote ali maior ainda, pacote de mais de 100 pontos, então é o cuidado com o cliente, já está me indicando uma colega dela de serviço, as indicações e o cuidado com o cliente é o que eu tenho muito forte no meu negócio, né? A gente faz amizades mesmo com o cliente, se torna amigo dele e faz total diferença. Quer falar mais alguma coisa? Isso. Não sei se tem alguma pergunta. E é fazer supervisor e levar ele na extravaganza, porque quem está aqui, eu tenho certeza que já vai estar lá na extravaganza, né? E então é a gente ver quem a gente vai estar levando junto com a gente, não é quem a gente, se a gente vai estar lá. A pergunta é: quantos mais você vai estar levando com você para a extravaganza? Estamos aí à porta, né? E pode ter certeza que fará total diferença quantas pessoas você vai estar levando lá para estar tendo essa visão da Herbalife grande, né? A Herbalife que muda vidas, que muda a saúde, que muda resultado financeiro, e quantas pessoas a gente vai estar levando junto com a gente, né, para mostrar a Herbalife grande. E da nossa parte, né, era isso. Como eu falei ali, a gente trabalhou com as corridas, nos espaços, panfletagem, Instagram, e fazendo um pouquinho todos os dias, sem deixar de fazer. Porque quando você deixa de fazer, às vezes a gente pensa assim, tá bom, a gente já está ali com, vamos supor, 40, 50 acesso, já está te dando uma grana legal. Só porque daí tu para de fazer, para de plantar, os clientes sempre têm que estar se renovando, porque clientes param de vir, mais novos vêm. Então, se a gente deixa de fazer um mês, para de plantar, para de colher. Então, é planta, 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 colhe. Planta, 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 colhe. Então, a gente tem que estar numa constante plantação para estar sempre colhendo, que é assim que a gente vai seguindo, né? Então, é isso aí. Da nossa parte era isso. Extremamente agradecida pelo convite. Muito bom estar podendo compartilhar um pouquinho da nossa história com vocês. E é o que eu falei ali. Se a gente conseguiu bater essas promoções aí, trabalhem para as promoções que qualquer um que está aqui hoje, com certeza, consegue. É só decidir. O casal que a gente colocou ali faz um ano vai estar indo para a Ilha de Comandatuba também agora em agosto. Então, melhor do que a gente ir é poder levar as pessoas do grupo também, né? Uma coisa que é, tipo assim, é uma coisa que a gente aprendeu, né? Que a habilidade a gente não tinha, a gente está desenvolvendo habilidades ainda, mas os números compensam a habilidade, né? A gente sempre focou muito o que a gente aprendeu da liderança e só quero dizer, a gente está no melhor momento, a gente está muito animado, a gente fechou, né,
WT ativa esse mês, mês passado, como minha esposa falou. A gente já está com o planejamento de nós fretar um ônibus para Extravaganza. Já estamos com as metas tudo para encher esse ônibus. Já conversamos com a nossa galera, já fizemos algumas promoções para nós, né? E a nossa meta é virar Get esse ano ainda, né? Estamos animados. Há mais de anos já que a gente ganha acima de R$ 6.000, e esse mês a gente está animado, batemos R$ 12.000 de ganho, e é só o começo.